Ei, sejam bem-vindas, queridas amigas, queridos amigos, a mais um encontro virtual. O nosso encontro de hoje é com Orson Peter Carrara, do Centro Espírita Nosso Lar, de Matão. E o tema é Reencarnação e Família. Mas antes de passarmos a palavra para o Orson, vamos fazer a leitura da nossa página de abertura. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e, muitas vezes, se dissolvem moralmente, já na existência atual. Isso está em O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos agora à nossa prece de abertura. Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estudo que o Senhor nos concede. Pedimos ao Senhor amparo, para que consigamos concentrar a nossa atenção em todos os ensinos, em todas as reflexões que o nosso expositor dessa noite nos trará. Um estudo elaborado com tanto carinho, com tanta atenção. Pedimos ao Senhor, Pai, que os teus anjos de luz possam parar o expositor, clareando-lhe os pensamentos, acalmando-lhe o coração, para que possa ser trazida a melhor reflexão e que essa reflexão possa se tornar instrumento para o nosso crescimento. Agradecemos a Ti novamente, Pai, por essa oportunidade de estudo. Que assim seja, graças a Deus. Agora nós passamos a palavra para o nosso expositor, Orson Peter Carrara. Olá, amigos, muito boa noite. Uma honra imensa estar com vocês, ter a oportunidade de visitá-los. O grupo Sociedade Espírita Renascer de Araruama, no interior do Rio de Janeiro, é uma satisfação muito grande. Eu sou Orson Peter Carrara, estou falando de Matão, no interior de São Paulo. Matão é a cidade onde elaborou Caibar Schutel, chamado o bandeirante do espiritismo, o espírita número 1 do Brasil, conforme seus biógrafos, o apóstolo do Matão, e também o pai dos pobres de Matão. É uma alegria muito grande estar com vocês. Queremos saudar a diretoria da casa, os integrantes da casa, pela oportunidade de estarmos juntos aqui, refletirmos sobre o tema proposto que nós trazemos com muita alegria. O tema é muito atual, o tema é muito instigante, ele é muito abrangente e nos abre realmente uma perspectiva enorme de estudo e reflexão, dada a riqueza da doutrina espírita, que nos aclara a mente, que nos ajuda a compreender a vida e seus desdobramentos. Como anunciado, nós vamos falar sobre reencarnação e família nesta noite do dia 25 de junho, agora às 20 horas, esse encontro virtual que para mim se constitui numa grande honra. E naturalmente que o tema sugere contínuas pesquisas e muita oportunidade de aprendizado. A própria palavra reencarnação, que é um dos princípios básicos do Espiritismo, que não é invenção de Allan Kardec, não é imaginação de Allan Kardec, é uma lei divina. Os profetas, os filósofos antigos já se referiam a ela com naturalidade. O próprio Cristo, ao estar conosco, afirmou que era necessário nascer de novo. E com a doutrina espírita, nós viemos a compreender com mais abrangência essa temática tão atraente, tão interessante, que está como princípio da doutrina espírita. Ela é o mais sábio recurso didático à nossa disposição
um mecanismo de muita sabedoria para promover a evolução dos espíritos. Pois é exatamente na repetição das experiências em vidas, em existências sucessivas, que nós desenvolvemos a inteligência, que nós desenvolvemos a moralidade, que podemos adquirir contínuas virtudes neste exercitar da experiência de viver. Aliás, viver é uma experiência extraordinária que nos possibilita aprendizados contínuos. Mas o tema sugere reencarnação e família. E nós sabemos que a reencarnação não ocorre por acaso. Existe todo um planejamento reencarnatório que leva em conta vários fatores, especialmente aqueles de ligação que temos com outros espíritos, leva em conta as nossas bagagens, os nossos méritos, as nossas experiências, portanto. E isso é muito importante nesse contexto geral. E quando falamos em família, se pensarmos na gestação de um bebê, na lei de reprodução através da gravidez de uma mulher, nós vamos ver que se cria aí os laços biológicos inicialmente, não é mesmo? Em que nasce um bebê fruto do relacionamento de um casal, portanto, forma-se uma família. A família já se formou com a união de dois seres que sentem simpatia um pelo outro, que se unem, que nutrem um afeto. Mas, uma vez gerada uma criança, essa responsabilidade aumenta, forma-se uma família ampliada que pode ser acrescida de outros filhos. Mas a família não está apenas no pai, mãe e filho. Existem outros integrantes da família, porque cada um de nós também veio de uma família, dos nossos ancestrais, dos nossos bisavós, avós, dos nossos pais, e agora formamos também uma família, onde nos relacionamos com outros espíritos que também estão reencarnados. Muito bem, essas ligações entre os espíritos, através da reencarnação e dos laços familiares, não acontece por acaso. Existe uma causa determinante que une os espíritos. A reencarnação existe para que possamos progredir continuamente. E nos ligamos a outras criaturas que estão vinculadas a nós por vários fatores, por vários vínculos do passado, sejam vínculos de afeto e mesmo de desafeto, ou de experiências a serem compartilhadas, ou mesmo de ocorrências que nos levem a adquirir outras experiências. E é no cadinho familiar, é na convivência da intimidade familiar que nós aprendemos muito. Porque precisamos desenvolver a paciência uns com os outros, devemos-nos assistência mútua nas necessidades, e numa mesma família podem estar reencarnados espíritos das mais diversas condições evolutivas. Nós podemos ter dentro da família um espírito genial do ponto de vista intelectual, podemos ter na família um espírito altamente moralizado, mas também podemos ter espíritos com grandes necessidades, que nascem com deficiências, com dificuldades variadas. E todos nós que estamos reencarnados temos um compromisso com a vida. Todos trazemos uma tarefa a executar. E que, naturalmente, na família vamos fazer os aprendizados. E Deus, na sua sabedoria infinita, do estágio que estamos, nascemos como bebês, totalmente dependentes, entregues aos cuidados dos pais, e fazemos um desenvolvimento gradativo, até alcançar a maturidade, quando então vamos viver a experiência que trouxemos para executar. Isso é extraordinário. Então, não é de se estranhar que existam conflitos. São espíritos diferentes, vinculados pelos laços biológicos, mas também pelos laços espirituais. Espíritos que pensam diferente, espíritos que trazem bagagens diferentes, espíritos que trazem experiências e anseios diferentes. É um assunto fascinante esse, porque da família saem os indivíduos para a sociedade.
nós vemos uma sociedade vivendo graves conflitos, dificuldades inúmeras que talvez não existissem se houvesse uma base familiar bem formada. Mas muitas vezes somos distraídos na formação da base familiar. E nós, os pais, os adultos, temos uma grande responsabilidade com as crianças, que são espíritos que retornam para a experiência reencarnatória. Então, o tema reencarnação e família está diretamente ligado, porque verdadeiramente aproxima os espíritos com tarefas semelhantes, mas também aproxima espíritos com dívidas entre si, com pendências a serem resolvidas. Então, é um assunto palpitante. Mas eu quero surpreender vocês hoje. Eu poderia falar aqui durante 1 hora, 45 minutos, 50 minutos. É um tema que abre uma perspectiva imensa de abordagem. A própria palavra reencarnação, ela abre uma abordagem gigantesca. A palavra família, cada um vive a sua família com os seus dramas, conflitos e alegrias também, não é mesmo? Claro, a família não é só conflito. Existem muitos motivos de muitas alegrias na vivência familiar. A experiência de um casal longevo, de cônjuges que vivem décadas juntos, dos filhos que nascem e crescem, trazem depois os netos, são experiências lindas. Mas eu quero surpreender vocês hoje. Eu não avisei para os amigos da diretoria, Sociedade Espírita Renascer, que eu traria um convidado. Mas eu trouxe aqui comigo um convidado para dialogarmos sobre o assunto e tornar a abordagem mais dinâmica. Este amigo é um amigo muito querido. Nós temos partilhado experiências juntos em lives e mesmo em eventos presenciais, como seminários e palestras. Temos estado juntos em diferentes cidades e instituições, e mesmo no canal de YouTube da Agenda Espírita Brasil, vocês vão encontrar lá uma playlist com o nome Série Conhecimento Espírita, que gravamos oportunamente pelo menos uma vez ao mês. Esse amigo é o amigo Marco Maiuri, da cidade de São Paulo, dirigente espírita, médium, expositor espírita com grande bagagem e, principalmente, muita suavidade. E nós queremos trazê-lo aqui para vocês conhecerem e nós dois vamos dialogar. Marco Maiuri, muito bem-vindo, obrigado pela aceitação do convite e por estar conosco. Muito boa noite, Marco. Muito boa noite a todos, querido irmão, a todos que nos ouvem da Sociedade Espírita Renascer, nossos votos de muita paz. É uma grande alegria estar com todos. Pois é, Marco, olha que oportunidade valiosa, nós que temos uma amizade duradoura, nós que estamos partilhando experiências, podemos agora nos dirigir ao público da Sociedade Espírita Renascer no interior do Rio de Janeiro, Araruama, eu já estive lá. Então, é uma alegria muito grande. E, Marco, nos propuseram este tema reencarnação em família, e como disse aqui, eu poderia falar desse tema, é tranquilo, é um tema que eu gosto muito, mas eu quis fazer algo diferente. Quis tornar a abordagem mais dinâmica. Daí o convite que você prontamente aceitou e que me deu uma grande alegria. Marco, o que lhe vem à cabeça, o que lhe surge à mente sobre essa temática, reencarnação e família, que envolve tantos fatores? Sim. Bom, é um tema, como você bem citou, Orson, muito importante, não é? Porque dizem os amigos espirituais que a família na Terra é um conjunto de espíritos comprometidos que estão trocando experiências entre si. Pela reencarnação, pela multiplicidade das existências, encontros e desencontros, os espíritos vão se aprimorando nesta importante experiência da família humana. A família é também algo que vem das esferas espirituais superiores, justamente para aprimorar nós aqui encarnados. Quando nós entramos no ventre materno pela reencarnação, quando o perispírito se liga ao princípio vital do óvulo fecundado, passa aquelas experiências que antecederam o corpo novo, está ali então o ser que vai reiniciar uma nova existência.
inclusive não só individualmente, ele viverá suas experiências individuais, ele terá transportado para a nova existência tudo aquilo que ele precisa passar individualmente falando, mas também coletivamente na família terrena. Irão se reencarnar juntos, espíritos necessitados de estarem perto uns dos outros, ou pela reparação, ou pelo aprendizado, ou pelas realizações. Conforme diz a doutrina espírita, nem toda família é a família espiritual, no sentido de afinidade. Não é? Então, tem pessoas, por exemplo, que estão reencarnadas no seio familiar a primeira vez. Estão trocando experiência com aqueles espíritos que lá estão. Marco, e nós vemos que a sociedade humana, e nós podemos fazer do Brasil especificamente, nós vivemos no Brasil, nós vemos que a sociedade está vivendo, a família humana está vivendo um desafio muito complexo, né? Porque nós temos aí o assédio das drogas, da criminalidade, da violência do trânsito, da corrupção governamental, nós vemos aí o tráfico de crianças, vemos o tráfico de drogas, e agora, mais recentemente, um outro grande desafio no processo de educação dos filhos, o celular. E as redes sociais com conteúdos bons e outros nem tão bons, não recomendáveis, né? Então, o celular virou um desafio para os pais e os educadores em geral, hoje que tomam o tempo das nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens. Nós temos famílias variadas no país, com filhos adultos, com filhos pequenos, famílias com bebês, famílias com adolescentes, e às vezes na mesma família misturando recém-nascidos com adolescentes, com jovens e filhos adultos. Quer dizer, a situação é muito variada. Mas a família sofrendo um desafio tremendo diante aí das circunstâncias que envolvem a vida humana, né? Como é que você encara isso, Marco, considerando aí a reencarnação nesse processo todo? Bem, a experiência humana, reencarnado, do ser humano reencarnado, é uma experiência realmente fascinante, onde nós necessitamos nos atentar muito às nossas tendências. A família deve se permanecer fortalecida diante das turbulências sociais. Então, vemos a família como aquele conjunto de espíritos que comentamos, e que deve se fortalecer no diálogo e nos bons valores realmente. Porque nós comentamos algo do ponto de vista espiritual, sem nenhum atavismo religioso, sem nenhum puritanismo religioso também, mas nós devemos levar Deus à família. Falar a respeito de Jesus também. Isso é uma herança que se deixa, que nada consegue abalar, com todas as pluralidades de comportamento social, nada consegue abalar quando nós temos uma base espiritual segura. Então, isso é uma herança também para os filhos, é uma herança para os adultos também que estão por ali, para os jovens, por exemplo. Os jovens recebem tantos apelos, e é necessário o cultivo da personalidade espiritual. Quando nós temos estes fundamentos espirituais fundamentados em nosso coração, nada irá abalá-lo. Nós, aonde quer que estejamos, ouvindo o que ouvimos, nós saberemos fazer o discernimento necessário. Principalmente as crianças. As crianças estão chegando à Terra, são espíritos. A criança é o espírito adulto reencarnado que passa por aquele período da fantasia da infância. Mas temos que entender que ali existe um espírito com muitas experiências vividas, que traz também as suas tendências. Aqueles que são os tutores devem realmente prestar bastante atenção no momento reencarnatório, devem prestar bastante atenção nas tendências que o espírito traz, para realmente aparar as arestas necessárias, porque é uma questão de identificação das responsabilidades. Aquele que recebe um espírito como seu tutor, para ser seu tutor, ele deve se conscientizar da sua responsabilidade
junto àquele espírito que está reencarnando em seus braços, em seu seio familiar. Então, tudo isso mostra que a vida é também algo muito sério, que nós devemos prestar bastante atenção, principalmente naqueles recém-chegados através da reencarnação. Notem os amigos que estão nos vendo em Araruama, que nós aqui reputamos com muito carinho, que o nosso Marco toca em pontos essenciais, né? Em síntese da sua fala, levar Deus, os valores espirituais até a família. E eu me lembro, viu, Marco, que dentre os desafios que eu citei, né, nós podemos incluir também as enfermidades, a viuvez, né, a separação conjugal, o desemprego, que são situações que afetam as famílias cotidianamente no país todo, e claro, fora do Brasil também, lógico, nós estamos falando mais do Brasil. E então são desafios onde a presença da espiritualidade, através, não importa a crença da pessoa, não importa se é espírita, católico, evangélico, não importa. O importante é que esses valores religiosos, lembrar-se do Sermão da Montanha, lembrar-se das promessas de Jesus, dos ensinos de Jesus, trazer isso para a convivência. Porque é isto que, cada um a seu modo, naturalmente, com o seu jeito, mas não relaxar nesse aspecto de apresentar às crianças e aos jovens essa presença doce do Mestre da humanidade, que veio para a humanidade. Não veio só para um segmento da sociedade, veio para todos. E ele significa a segurança. Diante da viuvez inesperada, por exemplo, diante da partida de um ente querido num acidente, numa doença fatal, numa doença fulminante, ou, no caso, o desemprego. Quer dizer, Marco, nessas situações, a pessoa vai encontrar esperança. Não é esse o grande detalhe da harmonia de uma família? É um grande detalhe. Porque a família fortalecida na fé, por exemplo, nos bons valores, ela receberá também muitos desafios externos. Sim. Mas o próprio nome já diz externos. Se o interior for fortalecido, ela saberá coletivamente, como família, vencer aqueles desafios. O importante é não deixar o mundo entrar na família, mas a família absorver o que for melhor da humanidade e poder realmente se fortalecer cada vez mais na união de espíritos, não é? Porque são espíritos que se reencontraram, ou pelo resgate, ou pela afinidade, são espíritos que se reencontram para um destino espiritual. Então, saber separar o que é externo, o que é modismo, nós temos muito modismos, mas também vemos a sociedade mudando, do ponto de vista do seu próprio funcionamento, a tecnologia, as mudanças sociais que ocorrem. A família deve absorver aquilo da melhor forma possível, sem se abalar as estruturas. As estruturas familiares devem continuar sempre fixadas na parte espiritual da vida. Se a parte espiritual da vida não for bem, nada vai bem. Esta afirmação do Marco é vital. Vejam só, se a parte espiritual de uma família não vai bem, nada vai bem. Então, talvez os nossos telespectadores e ouvintes estejam se perguntando como manter a parte espiritual bem, harmonizada. Então, a presença da fé, não importa a crença, mas a presença da fé dentro de casa é um elemento primordial. Tratarmos-nos com gentileza, tratarmos-nos com respeito. É claro, somos espíritos diferentes, vivendo experiências diferentes, embora estejamos, às vezes, sob o mesmo teto. Mas harmonizar o ambiente. Porque, Marco, eu me lembro aqui que existem famílias bastante harmonizadas. Todos nós conhecemos famílias que vivem uma harmonia exemplar, de respeito entre seus membros. Mas também existem famílias desestruturadas por vários motivos. Por vícios, por falta de dinheiro, por desorientação de todo tipo, né? São experiências humanas, os dramas humanos que se distribuem aí nesse cotidiano. Mas é preciso trazer Jesus para dentro de casa. Você sabe, Marco, que
às vezes eu falei em algumas cerimônias de casamento, né? Tive a oportunidade de falar para alguns noivos que se casaram, e eu sempre acentuava: convide Jesus para habitar no seu lar, né? Então, alguns convites não deram muito certo, porque os jovens acabaram se separando depois. Mas convide Jesus para habitar no seu lar. Como é que a gente faz um convite para que Jesus venha habitar o nosso lar? Ora, é como você disse lá no começo, né? Lembrar dele, falar dele, comentar os seus ensinos, ampliar o entendimento dos seus diálogos, de suas afirmações, né? Comentar em casa e criar um momento de reunião familiar para esse objetivo, de preces, de vibrações, de leitura. Se você não é espírita, leia páginas do Novo Testamento e comente em família. Nós que somos espíritas temos o hábito de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma pérola. Então, habituar as crianças desde cedo a esse hábito, a essa prática, para que adultos também a utilizem. E isso tem sido a salvaguarda do ambiente familiar. Porque, Marco, estamos sujeitos também à influência de espíritos desencarnados em desequilíbrio. E você situou muito bem quando falou da influência externa. E o seu raciocínio cabe muito bem naquela questão do celular. A família harmonizada saberá discernir sobre o uso do celular para que este, com os seus absurdos, também não adentrem a família, para que o mundo não entre dentro de casa com a sua desarmonia. É essencial pensar assim, porque diante de tudo que se apresenta na existência atual, no tempo que nós vivemos, nós vemos que as questões sociais acontecem com uma rapidez muito grande, né? Muito maior do que há poucos anos. Por exemplo, há 20 anos, 15 anos, as coisas não mudavam com tanta rapidez. Então, nós precisamos nos adaptar. Se a família tiver bases seguras, se ela tiver uma bases realmente alicerçadas nos ensinos de Jesus, volto a dizer, sem nenhum puritanismo religioso, porque Jesus não fundou nenhuma religião. Ele nos ensinou a nos amarmos e nos respeitarmos. Então, nós vamos realmente ter essa base de segurança. Agora, pensando na qualidade dos espíritos que estão próximos uns perto dos outros, tem lá nos integrantes da família 2 ali que se afinizam. Outros 2 que são espíritos que estão lá a primeira vez, que não se afinizam com a família, criam conflitos, assim por diante. Isso é natural, nós estamos reencarnados, próximos às pessoas que necessitamos. Não o que queremos muitas vezes, que necessitamos. E esse conviver é o que vai realmente mudar a situação. Eu lembro de Jesus falando assim, não é? Que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Não é? A luz do mundo é o potencial que nós temos a desenvolver, imenso, que nós desconhecemos ainda. E o sal da terra significa que o sal é uma substância que modifica o meio. Então, todos nós podemos modificar o meio em que nos encontramos, desde que tenhamos estas bases seguras, esses alicerces de segurança. Mesmo aqueles espíritos diferentes entre si, algo irão aprender no convívio uns com os outros, não é? Algo irão aprender. E muitas vezes nós observamos que a reencarnação, que é o maior mecanismo evolutivo que existe, maior mecanismo. E tem espíritos que são, por exemplo, indisciplinados, que têm na sua programação reencarnatória, reencarnar em meio a pais disciplinadores, por exemplo, para poderem ajustar os seus sentimentos, seus pensamentos. Tem, por exemplo, aqueles que têm uma tarefa juntos, que já se reencarnam harmonizados. Tem famílias inteiras desarmonizadas, que através da reencarnação existe da parte da espiritualidade uma tentativa ali de recuperação, e muitas vezes cada um toma um rumo diferente, mas é necessário aquela união para que eles venham até a Terra e tenham a experiência reencarnatória, não é? Então, nada é ao acaso.
todos os passos que a espiritualidade dá têm um propósito, inclusive reencarnatório na família mesmo. Enquanto você falava, eu fiquei imaginando uma cena familiar aqui, Marco. Imagine aí um lanche da tarde, um almoço de domingo, em que a família está reunida. Então, estão ali os pais, os filhos, os netos, os agregados, genros e noras, e às vezes até os avós, quando possível, né? Estão reunidos ali naquela algazarra natural da família, onde todo mundo fala alto, principalmente nós de origem italiana, né? No meu caso, todo mundo fala alto, todo mundo dá risada. Então, aquela descontração familiar nos comes e bebes ali de um encontro familiar, né? Mas ali estão espíritos que já viveram experiências antes, né? São espíritos, às vezes, com muito afeto, com muitas ligações, e às vezes espíritos adversários reunidos. Às vezes você olha um filho, você não sabe quem é aquele filho que ali está. Pode ser um espírito muito mais iluminado que o próprio pai, a própria mãe, um espírito muito mais adiantado, como pode ser um espírito com grande necessidade, que talvez esteja no grupo familiar pela primeira vez, para aprender com a experiência daquele grupo familiar que é harmonizado, mas recebe um espírito desarmonizado, que dê preocupações para os pais, que causa tumultos variados, mas está ali para aprender com o exemplo de comportamento dos pais. E às vezes acontece o contrário, né, Marco? Porque às vezes tem pais desarmonizados e na presença ali da mesma cena familiar está um espírito muito moralizado, que nasceu ali naquele meio para equilibrar o casal e às vezes o grupo familiar inteiro. Como é belo esse mecanismo que você chama de o maior mecanismo evolutivo existente, que é realmente isso, que coloca esses espíritos para juntos aprenderem. Através da reencarnação que se manifesta a justiça de Deus. Isso. Não é? Então nós estamos ali nessa didática perfeita, vamos dizer assim, do próprio Criador, que se estende muito além de uma única existência, não é? Realmente eu vou contar um caso, Orson, para ver como é que é a reencarnação e uma família. É um caso observado, inclusive, mediunicamente, mas que fala também da reencarnação. Nós conhecemos uma senhora que é uma senhora muito digna, muito trabalhadora, muito inteligente, teve uma vida profissional, era funcionária pública, ela teve uma vida profissional muito equilibrada, e ela própria era muito equilibrada também, mas era uma senhora que veio para reencarnar sozinha. Ela não se uniu a ninguém, por opção própria, não é? Sim. E o tempo passou, ela se aposentou, e ela se uniu, então, a que sentiu vontade, na aposentadoria, com mais tempo, de adotar uma criança. Então, em meio a muitas crianças ali para serem adotadas, tinha ali um menininho que olhava para ela diferente. Não é? Então, isso também se dá. Aquele espírito, em meio a 100 crianças, aquele que você escolheu ou que ela te escolheu, é aquela que você tem um destino espiritual com ela. Inclusive, é um grande ato de amor, não é? As famílias, elas existem de vários tipos, como nós falamos, e existem pais que adotam, que têm muito mais amor do que aqueles que geram. Já acontece muitas vezes isso, porque existe a questão das afinidades espirituais. Mas essa senhora, então, adotou, no Brasil é um pouco complicado adotar crianças, não é? Na época não existia um cadastro nacional, existia muita dificuldade, e o menino começou aquela convivência com a chamada síndrome do abandono, que a criança acha que vai ser abandonada a qualquer momento. Então ela fica testando a pessoa para ver se ela vai abandonar ou vai criar. É muito sutil, não é? O que é educação e o que é abandono ali. Mas conseguiram vencer essa etapa, são muito amigos, levaram uma vida muito boa, são muito amigos um do outro, né? Mas depois, mediunicamente, nós soubemos que essa senhora, no passado, foi abandonada no altar. E quando a pessoa no passado era abandonada no altar, estamos falando aí começo do século XX,
aproximadamente, não era como hoje, né? Na época do passado, ou a mulher virava religiosa, ou ela ficava só solteira uma vida inteira. Mas o que aconteceu? Ela virou religiosa, uma religiosa bem radical mesmo, aquelas enclausuradas, não é? E tudo bem. Nesta encarnação, ela veio com um bloqueio para relacionamentos. Sim. E adotou a criança. Aquela criança foi quem a abandonou no altar no passado. Que coisa, Marco! Olha que mecanismo sábio. E a pessoa o abandonou, causou um sofrimento e foi adotada pela própria vítima. Ele a abandonou e ela o salvou do abandono nesta encarnação. Então é assim que funciona a justiça divina. Ela preenche lacunas, preenche os vazios existenciais de nós todos, né? Você me faz pensar, né, Marco, na abrangência dessa lei sábia que aproxima os espíritos, né? Porque nós vemos, enquanto você falava aí da adoção é um outro item da família, existem muitas crianças que foram adotadas, pais adotivos, é um gesto de amor gigantesco, né? E atrai os espíritos, né, entre si. E eu fiquei pensando também nas crianças que nascem com deficiência mental, por exemplo, né? A dedicação dos pais, a renúncia dos pais para cuidar dessas crianças, pais de crianças geniais, que já demonstram a sua excepcionalidade mental, na genialidade desde pequena, né? Então são circunstâncias familiares. E eu sempre me lembro, Marco, que nós temos aqui em Barretos, né, no interior de São Paulo, o famoso Hospital do Amor, que era antes o Hospital do Câncer, agora mudou de nome para o Hospital do Amor. Ali está um planejamento reencarnatório de uma família que veio com esta tarefa, né, e está cumprindo de maneira brilhante, né? O hospital é gratuito, não é da esfera governamental, é um hospital de iniciativa familiar. Ali mostra um planejamento reencarnatório explícito, né, de espíritos comprometidos com a saúde, especificamente no câncer, e que ergueu uma obra gigantesca. Que coisa bonita ver isso. Essa é uma questão também da reencarnação, sabe? Sim, sim. Que pode se estender para a família. Existem muitos planejamentos antes de reencarnar. Nós não reencarnamos ao léu, assim. Isso. Nós reencarnamos com um plano reencarnatório. Somente nas reencarnações compulsórias é que não se tem um plano muito específico, né? Porque vai se obedecer ali às tendências do espírito. Mas, de um modo geral, nós reencarnamos com uma programação. Essa programação é sempre para nós nos recuperarmos. E algumas poucas em missão. Porque é interessante nós notarmos o seguinte, que se você hoje pensa que está fazendo bem, vamos supor, a pessoa se vincula a uma instituição, cria uma instituição, pode ser a primeira encarnação que ela está pensando assim. Pode ser que na última não se atentava a isso, não é? Então vejam como a existência ela é um constante aprendizado, né? E a reencarnação proporciona isso. Inclusive, as fases de recuperação do espírito, como diz o livro Céu e Inferno, Código Penal de Vida Futura, são 3. É o arrependimento, é o esclarecimento e é a reparação, que se dá através da reencarnação. Aqueles 3 itens são muito importantes, porque, aliás, o Céu e Inferno, que está completando 160 anos de publicação, em 2025, nós queremos recomendar aos amigos não deixarem de pesquisarem esse livro, e nesse documento precioso que está dentro do livro, Código Penal da Vida Futura, nós vamos encontrar nos itens 16 e 17 essas 3 fases, né? O arrependimento, caiu a ficha, a gente se dá conta que errou, fica arrependido. Do arrependimento vem o sofrimento. Às vezes tira o sono, a pessoa fica angustiada, como é que eu pude fazer isso? Vem o sofrimento. Mas não adianta se arrepender e ter o sofrimento. Tem que reparar. E às vezes a reparação se dá em grandes projetos coletivos. Alguém que prejudicou uma coletividade vem agora com uma tarefa de beneficiar a coletividade. Se eu criar uma pendência com o Marcos, se nós tivermos um desentendimento,
e eu não o perdoar ou vice-versa, nós criamos uma pendência entre nós. Se bem que isso vai ser difícil, porque nós dois somos muito afinizados, né? Mas supondo aqui uma hipótese, né? Então a gente cria uma pendência a ser reparada. Se eu prejudicar alguém patrimonialmente, se eu prejudicar alguém emocionalmente, fisicamente, moralmente, vejam que são muitas situações, eu vou ter que reparar isso. Se eu entro na conta bancária de alguém, eu vou ter que devolver, tenho que reparar isso. Se eu mato uma pessoa, se eu cometo um homicídio, eu vou ter que reparar isso, tirei a vida de alguém. Se eu chantageio uma pessoa que se desequilibra emocionalmente, eu vou ter que recuperar essa pessoa. Se eu calunio uma pessoa, vou ter que reparar. A reencarnação entra nesse processo todo. Quando a gente retorna ao mundo espiritual, a gente faz uma avaliação dessas ações e planeja a reparação daquilo que ficou pendente. Isso é maravilhoso, né? E a família é um grande instrumento de reparação, não é? Sim, sim. Um grande instrumento. Aqueles espíritos que nós estamos mais vinculados, ou do ponto de vista da harmonia ou da desarmonia também, é que reencarna mais próximos. Não é? Eu estou me lembrando aqui, Marco, eu não vou lembrar o livro que isso está, infelizmente eu não vou lembrar o livro, mas estou lembrando de um caso de uma pessoa que tirou todo o patrimônio do outro, por ganância, por pretensões, ele tirou todo o patrimônio. E esta vítima dessa lesão financeira nasceu como neto do próprio que ele tirou a herança. Então, quando ele morreu, a herança voltou para o legítimo proprietário. Você vê como não adianta, né? Lei de causa e efeito. E aí, como você já afirmou, né, Marco, a reencarnação é um mecanismo de justiça, realmente. Né? Mecanismo de justiça. Porque quando nós desencarnamos, nós vamos para faixas evolutivas e lá convivemos com espíritos mais ou menos do mesmo nível evolutivo que nós. Quando nós reencarnamos, nós misturamos os níveis evolutivos, porque é uma característica do próprio planeta aqui, planeta de provas e expiações. Não é? Então, espíritos de variados graus estão próximos a nós, muitas vezes dentro da própria família. Agora, a família estruturada vai saber entender os limites daquele outro, daquele que não está tão vinculado pelos laços de afinidade, ou que tem algum hábito infeliz, ou que tem algum pensamento tumultuoso. Você citou o caso dos excepcionais, né, dos especiais. O Chico Xavier, através de Emmanuel, costumava dizer o seguinte, que esses espíritos vêm nessas condições somente com aqueles grandes pais, aqueles que têm condições realmente de suportar aquilo. Porque é um desafio tremendo, né? Um desafio tremendo. E veja, Marco, que na questão conjugal, por exemplo, que é uma questão familiar também, né? Os cônjuges, existem cônjuges absolutamente afins, que se entendem, que se gostam, que se respeitam, que sentem falta do outro, e existem cônjuges que se detestam, muitas vezes oriundos de experiências difíceis do passado, né? Então, todos esses casos, a reencarnação, ela oferece uma orientação clara para a gente entender essas questões tão variadas da vida familiar. A reencarnação é maravilhosa porque a multiplicidade das existências, como disse Jesus, é necessário renascer de novo, você citou no início da sua fala, para encontrar uma harmonia do reino dos céus em nós mesmos. O reino dos céus está em nosso coração. À medida que ampliamos nossa consciência, nós encontraremos em nós mesmos o reino dos céus. Então, para a reencarnação, ela tem uma particularidade que é assim, né? Às vezes você está ali com uma ou duas afinidades dentro da família e tem um que não é tão afinizado. Aí pode-se pensar assim, olha, nós viemos aqui para tratar desse espírito que não é tão harmonizado. Mas pode ser que ele seja desarmonizado por culpa nossa. Nós o desarmonizamos, né, Marcos? Nós desarmonizamos ele. Então, esses meandros da reencarnação,
nós iremos saber depois que retornarmos para a vida espiritual. Até porque, Marco, nós estamos reencarnados com o esquecimento do passado, que é uma benção. É uma benção. Imagina se a gente lembrasse que aquele filho que está no colo é um velho adversário, a gente rejeitaria, mas a sabedoria divina colocou o esquecimento para a gente se recuperar, reparar. Mas também existem aqueles que são grandes amigos que estão conosco na condição familiar, de filhos, de pais, de avós, de cônjuges e etc. Né? Mas também, né, Marco, tem ali aqueles que não se entendem muito bem, aí causa os conflitos variados. E você disse, uma família harmonizada vai tentar entender e ajudar aquele que não é tão harmonizado assim. Entende os limites, né? Sim. Vai saber entender os limites daquele, sem deixar de amá-lo. Sem deixar de amá-lo, apesar das diferenças. Apesar das diferenças. Quando o espírito é criança, bem nenezinho, não é? Faz muita arte, não é? Os pais deixam de amar porque é por causa da arte dele? Não, entende o momento, não é? E as famílias do passado, né? As famílias do passado, existia ali uma hierarquia onde não se podia se manifestar quase, né? As pessoas, ou por exemplo, o pai falava, era lei. Isso mudou muito, né, Marco? Isso mudou muito. Isso tem seu lado bom e o seu lado não tão bom, porque pode transformar numa negligência, não é? Mas também dá liberdade de manifestação para o espírito que está na condição de filho ou filha. Então ele mostra a sua realidade muito mais facilmente. Antes ele sofria em silêncio. Hoje ele pode mostrar realmente as suas tendências e os pais podem começar a trabalhar ali. Você falou uma coisa muito importante, Orson. Eu já vi famílias desajustadas que, ao nascer uma criança, a família mudou completamente. Eu conheço casos assim também. Pois é, você vê como a reencarnação no meio da família funciona, né? E eu conheço casos também, Marco, de adoção, que a adoção transformou a vida da família num tumulto. Também. Olha como são as coisas, né? Embora a adoção seja um gesto de pleno amor, né, houve ali um espírito bastante desequilibrado que foi adotado, né? Então, desestabilizou a família. E, como o contrário, você disse, o nascimento de uma criança ou a adoção de uma criança pode promover o equilíbrio da família, era o elemento que faltava. E o mais interessante, né, Marco, que são raríssimos os casos, mas existem casos de lembranças do passado em que uma criança recém-chegada, com pouca idade, com 4, 5, 7 anos, vai dizer, olha, eu me lembro de tal coisa, você... Existem casos, embora sejam raríssimos, casos de lembranças de vidas passadas. Acontece muito. Até os 7 anos, 8 anos, a criança reencarnada tem muitas lembranças de outra existência e até da vida espiritual também. Sim. Eu fico pensando, Marco, que as pessoas que estão nos assistindo aqui agora, que estão acompanhando o nosso raciocínio, o nosso diálogo, né? Cada um tem a sua família, a sua experiência familiar, e nesse momento, naturalmente, se recorda da sua intimidade doméstica, na casa, na família que está, com as suas experiências difíceis e com as suas experiências de alegria. E nós queremos dizer a você que está nos ouvindo que este é o panorama normal da vida humana, onde estão os espíritos que precisam estar juntos por alguma razão. E temos aqueles que nos fortalecem, que nos ajudam, e temos aqueles que são os desafios da convivência, são espíritos com quem devemos nos ajustar. Mas ao lado de tudo isso, existem os familiares desencarnados, porque a família não está toda encarnada. Existem os familiares desencarnados que também comparecem na intimidade do lar. Gostaria que você falasse sobre isso, Marco. É muito importante essa questão. Sim. Isso, olha, é uma questão que nós observamos bastante, não é? Bastante. Às vezes, aquele familiar que desencarnou era quem promovia a harmonia na família. Acontece muito isso. E ao desencarnar, desarmonizou tudo. Já vi muitas vezes acontecer isso, né? Mas esse espírito continua, como nós citamos no início, o desencarne, a imortalidade, não rompe os laços familiares. Os que se amam nunca se separam. Então, esse familiar continua desejando o mesmo que desejava
quando estava na Terra, que era criar harmonia entre aqueles espíritos, que se por acaso se desarmonizaram é porque tinham laços espirituais não tão vinculados. E aquela pessoa desencarnada era o que unia. Isso é perfeitamente comum. O que se deve fazer? Deve-se lembrar de como era quando aquele espírito estava próximo. Os exemplos que ele dava, né? Eu estou me lembrando também aqui, Marco, dos espíritos familiares que não reencarnaram, que permanecem no mundo espiritual amparando a família, porque uma família, ela é, como disse o Marco, bem lembrado, né? Existe uma programação de reencarnação envolvendo todos os membros de uma família ou de um grupo familiar, né? Elabora-se um planejamento, mas envolvido com outros que também estão reencarnados. E existem aqueles que não chegam a reencarnar por várias razões, né? E que permanecem como tutores da vida espiritual, encaminhando o suceder da família, a andança da família, o caminho de aprendizado. Isso é um aspecto bastante consolador também, pela influência altamente positiva. E existem também, Marco, os adversários espirituais da família. Também. No caso, assim, dos parentes, que na vida espiritual existem espíritos que não necessariamente reencarnaram conosco. Isso. Que foram nossos pais, nossos irmãos, nossos cônjuges do passado, não é? E que hoje são amigos espirituais, ou não. Pois é, ou não. Não é? Existem aqueles que trazem ainda sentimentos de mágoa, de vingança, de perseguição. Então, muitas vezes se fala assim, não é? A minha casa está muito perturbada. Já recebi muitas vezes no centro, lá no atendimento fraterno, pessoas falando isso. Nós comentamos assim, olha, a sua casa não tem livre-arbítrio. Não é a casa que fica perturbada, são os integrantes da casa. Não é? Que coisa interessante. Porque, veja bem, você citou até isso, Orson. Hábitos fundamentados no bem, fundamentados no amor. Coisas simples, não complexas. Dizer um por favor, um muito obrigado, agradecer, por exemplo, coisas simples. É a educação uns para com os outros, né? Porque o Evangelho, inclusive, fala isso, não é? Aquela pessoa que é um déspota em casa e é uma pessoa boa na sociedade. Porque a sociedade chamaria a razão, não é? E na família, a pessoa às vezes é um déspota. Então, ele tem que ser uma pessoa boa na família. Perdão, ele tem que ser uma pessoa que leva a harmonia, né? Nós não estamos reencarnados por acaso perto uns dos outros. Então, a pessoa trazendo hábitos simples, conversação edificante, você falou dos eletrônicos, né? Hoje em dia, tem gente que, por exemplo, usa o celular como uma chupeta eletrônica para a criança, não é? A criança está ali agitada, ao invés de dar amor e carinho, dá o celular, ela fica quietinha. Né? E as programas na televisão também tem que se fazer uma seleção, sim. Senão o mundo vai entrar na sua casa. Você tem que selecionar o que entra nos seus hábitos familiares. E aí as coisas gradativamente vão se harmonizando. Porque nós temos que entender assim, os espíritos que estão em uma família vêm de muito longe, de muito tempo, eles têm os seus hábitos muito arraigados. Então não muda de uma hora para outra. Leva tempo, não é? Mas o exercício que nós temos que fazer vai mudando o ambiente como um todo. Então, Marco, a gente... Só um instantinho, Marco, só um minutinho. Então, Marco, nós vemos aí a quantidade de assuntos e desdobramentos que envolve uma família. A família está sujeita a muitos desafios. Como nós dissemos e reforçamos, não importa a crença, estejamos vinculados à religião, falemos de Jesus em casa, lembremos a prece sempre, não importa a crença que a gente tem. Da maneira como a gente entende, cultivemos a fé dentro de casa para que a família esteja harmonizada. Mas para nós que somos espíritas, a reencarnação abre uma perspectiva completamente nova, porque somos espíritos vinculados uns aos outros com uma história no passado, tentando escrever uma nova história no presente com as experiências do passado. É um recurso altamente didático, mecanismo evolutivo, como diz o Marco, extraordinário.
Então, nós queremos aqui saudar os amigos com as suas famílias, para que, ao chegar em casa, como disse o Marco, vamos nos esforçar para tratar o familiar com carinho, sempre respeitando a sua condição e, naturalmente, criando um ambiente de harmonia em casa, usando a gentileza, deixando de gritar em casa e admitindo hábitos novos para que a família se harmonize, considerando que nós vamos reencarnar de novo, possivelmente o mesmo grupo familiar voltará junto, não é, Marco? Muitas vezes acontece. Muitas vezes acontece, não é? Desde que a pessoa tenha uma continuidade reencarnatória, porque existem ciclos, né? Tudo é feito de ciclos, até o universo há ciclos. Em nossa vida individual também há ciclos. E ciclos familiares, ciclos de convivência reencarnatória. Pois é, e o assunto não se esgota. Nós fizemos uma palestra aqui, já estamos com 50 e poucos minutos, mas nós poderíamos estender isso para a família espírita, propriamente dita, a família brasileira, etc., né? A família profissional que nós temos, a família dos amigos, os laços se estendem ao infinito. A família com os espíritos que convivem conosco, é uma família maravilhosa. Mas o importante, Marco, é que estamos aprendendo uns com os outros. Marco, como você é meu convidado de honra aqui nessa apresentação para Araruama, Rio de Janeiro, eu agradecendo aos amigos de Araruama pela oportunidade, eu quero deixar para você as palavras finais. Muito obrigado. Olha, Orson, agradeço muito a honra que você me deu de participar com esse grupo de Araruama. Nosso abraço fraterno a todos. Nós devemos valorizar muito a nossa família. A família é realmente um mini laboratório, onde nós estamos ali nos aperfeiçoando como espíritos, para utilizarmos novos potenciais na grande família humana, que é a abrangência dos encarnados e desencarnados. Que sejamos nós trabalhadores autênticos dentro da nossa família também. Meus amigos, um grande abraço para Araruama, no Rio de Janeiro, na Sociedade Espírita Renascer. Meu abraço pessoal, minha gratidão, meu abraço ao Marco, minha gratidão ao Marco, e esperamos que essas experiências tenham sido muito boas, esses comentários que nós fizemos. Busquemos sempre a literatura espírita, que é muito rica na temática da família, para entendermos. O próprio Livro dos Espíritos, Escolha das Provas, vamos acentuar o estudo da reencarnação e busquemos na obra básica esses estudos abrangentes sobre esse detalhe da vida. Reencarnação, mecanismo evolutivo, recurso didático de sabedoria e bondade do Criador para conosco, que diante das nossas escorregadas, diante dos nossos aprendizados, abre contínuas portas para nos repararmos conosco mesmo até alcançarmos o equilíbrio total. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado e até breve. Tchau. Agradecemos, Orson, por essa importante reflexão. Agradecemos muito. Agora nós vamos à nossa prece de encerramento. Obrigado, meu Deus, por esse estudo que o Orson nos trouxe com tanto carinho, com tanta atenção. Pedimos ao Senhor, Pai, amparo, para que essas palavras, essas reflexões possam se tornar semente plantada no solo do nosso coração e que ela venha frutificar, venha florescer no momento oportuno, se tornando instrumento na nossa caminhada em direção a Ti. Ser com todos nós, Pai querido, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Agradecemos muito pela sua companhia nesse estudo de hoje e nos encontramos novamente numa próxima oportunidade. Não deixe de comparecer às palestras presenciais do Renascer às segundas-feiras, 8 horas da noite,
e às sextas-feiras, 5 horas da tarde. Não deixe de comparecer, esteja conosco nessas reflexões tão importantes para a nossa caminhada. Desejo a vocês uma boa noite e nos encontramos na próxima oportunidade. Até mais.